Oi pessoal, hoje eu tô com a Ana Lúcia Cozonara, que é a fono da nossa equipe. Ana, obrigada de ter vindo. Ela é responsável pela equipe de fono da nossa clínica e nós vamos falar com vocês, vamos fazer uma série de vários vídeos de desenvolvimento de linguagem, dando dicas do que vocês podem fazer com os bebês desde pequenos até crianças maiores, o que é desenvolvimento normal esperado para bebês, o que é desenvolvimento atípico. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como a fala é composta no cérebro, como os bebês começam desde pequenos a adquirir a fala, não é isso, Ana? Isso mesmo. Bom, a gente tem que sempre pensar que os bebês já escutam durante a gestação. A partir da 4ª semana de gestação, a cóclea, né, que é o órgão responsável pela audição, já começa a se desenvolver e a partir desse momento é possível que os bebês escutem. É verdade mesmo isso, porque tem vários mitos em torno, né? Será que o bebê ouve desde dentro da barriga? Escutam mesmo. Escutam mesmo. Pela situação de estarem no líquido, não é que a audição é como a nossa aqui ouvindo, mas eles escutam principalmente sons graves, por isso que é tão importante o pai conversar com a barriga, porque os homens têm a voz grave. Então, desde esse momento da gestação, a criança já está sendo estimulada do ponto de vista de linguagem, né? Já é capaz de perceber sons, de vivenciar as experiências. Exatamente. Então, além disso, a gente sabe que a criança nasce social, né? Ela tem uma necessidade de comunicação, mesmo um bebê recém-nascido já vai aprendendo a se comunicar. Então, logo lá na 3ª semana de vida do bebê, já é possível diferenciar sons de choro, o som de dor, o som de fome. Então, tudo isso já faz parte da comunicação. Algumas pesquisas mostram a reação dos bebês diante desses sons, desses estímulos, né? Sim, e mostram que eles já conseguem discriminar e ter até reações de mudança de fisionomia diante de alguns sons diferentes. Sim, e por isso que é tão importante um adulto que seja interativo, participativo ali desse processo de comunicação, que seja responsivo, porque se a criança tem essa necessidade de se comunicar e recebe resposta, a resposta é um reforçador para esse processo continuar. E aí, nesse período do 1º ano de vida, a criança vai se desenvolvendo em relação à parte motora, primeiro o pescocinho fica duro, depois começa a sentar, senta sem apoio, engatinhar, enfim. Todo esse processo vai fazendo com que ela seja capaz de observar o mundo e também fazer novas experiências. De certa forma, todo esse processo vai sendo organizado na mente de uma forma coerente. Então, as experiências que ela tem associadas com o ambiente que ela vive vão sendo catalogadas na mente, que é o que a gente chama de linguagem. Tudo isso acontece no 1º ano de vida todo. Ao mesmo tempo, a criança está fazendo treinos motores da fala. Então, são todos aqueles sons que a criança faz, que ainda não tem significado, mas que são os primeiros indícios da comunicação. Então, mesmo nos bebês pequenos, por volta de 3, 6 meses, a gente até consegue identificar como se fosse uma conversa. O adulto fala com o bebê, quando o adulto faz silêncio, o bebê responde não com palavras, mas com sons. E aí quando o bebê fala e o adulto responde, de alguma forma ele estimula o bebê a continuar fazendo esse treino motor, enfim. Já são os primeiros indícios de que o bebê está compreendendo como é que funciona o processo de comunicação e como é uma conversa. Porque a gente recebe crianças, às vezes, com 2, 3 anos, com atraso de linguagem. E as pessoas pensam que a fala, de uma hora para outra, surge, né? Ou fala ou não fala. Então, como faz para ele começar a falar? Desde neném, desde dentro da barriga, ela já precisa ter acesso e receber esses estímulos auditivos, desde parte motora, de quando começa a engatinhar. É uma composição de um conjunto de fatores, de muitos fatores, até chegar na linguagem. Exatamente, assim, a gente recebe os pacientes com essa queixa, né, de que não fala. Mas a fala é só o final de um processo muito longo, né, de desenvolvimento. É como você colocar um lustre numa casa nova. Você faz todo o resto e deixa o lustre para o final, né? Faz todos os outros processos, o lustre é quando está tudo pronto, você põe o lustre. A fala é mais ou menos isso, tudo tem que dar certo para a criança conseguir falar.
Então, nesse treino motor que a criança está fazendo lá nesse primeiro ano, ela começa a falar mamá, papá, que no início não quer dizer nem mamãe nem papai, né? As pessoas ficam frustradas com isso, porque todo mundo já acha que é uma palavra, mas não. Primeiro é só um treino motor. E aí, toda vez que ela fala mamá, a mãe faz uma resposta. Ai, filhinho, tá chamando a mamãe, que linda, a mamãe tá aqui. Mamãe. E a criança começa a perceber que aquele som trouxe um efeito pro ambiente, que é um comportamento verbal com uma resposta, um feedback bom do ambiente. Exatamente. E aí ela tende a selecionar e usar mais vezes. Ela faz a primeira colagem de uma emissão oral com um significado. Então, toda vez que eu faço mamá, tem aquele resultado. Vou fazer de novo, mesmo resultado. E aí ela fala, poxa, isso faz maior efeito, isso tá dando certo. E é muito mais fácil ela falar mamá e a mãe vir e ficar feliz do que ela fazer um choro e aí a mãe não entende direito, não dá o que ela quer, enfim. Dá mais trabalho para ela. Quando a criança percebe que é mais simples emitir esse som do que tentar outras estratégias mais complexas, ela tende a selecionar e usar mais vezes, né? Exatamente. E o cérebro faz uma revolução, porque aí como ela percebe e é capaz de fazer esse primeiro processo simbólico, que é dar um significado para uma emissão oral que antes não tinha significado nenhum, o cérebro fala, opa, é esse o caminho. E então, aí Ana, vem em progressão. Então é muito importante a reação do adulto e o papel do adulto nessa seleção de sons e nessa aquisição de fala, certo? Sim, muito Ótimo. importante. Então vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. No próximo vídeo? Combinado. Combinado. Então fica ligado no próximo vídeo. Vocês, pais, mães, cuidadores, babás, avós, professoras da escola. O que vocês podem fazer para ajudar, incentivar e ampliar a comunicação em linguagem dos bebês e das crianças, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau. Oi pessoal, de volta com a Ana Lúcia Cozonara, fono da nossa equipe, da equipe Singular, e ela veio hoje contar um pouco pra gente sobre apraxia da fala. O que é isso? As crianças com autismo têm apraxia? Só crianças com autismo têm? Crianças sem espectro podem ter também? O que é isso, Ana? A gente tem ouvido falar muito sobre a apraxia atualmente, né? Porque é um diagnóstico que de um tempo para cá sofreu uma série de modificações na compreensão desse diagnóstico, enfim. Então, é um tema que as famílias têm trazido muito. Não são todas as crianças com autismo que têm apraxia. A gente tem que entender que a apraxia é um problema específico do processamento motor da fala. O que é processamento motor? Não é da boca para fora, é lá na cabeça. Então, assim, não é um problema muscular, quer dizer, a criança que tem a boquinha mole, que respira pela boca, que tem aquela boquinha assim, a linguinha para fora, enfim, que fala muitas vezes errado. Esse é um problema da boca. A apraxia tem a ver com o que acontece no cérebro antes dessa informação chegar na boca. É como ela é passada para a boca se mexer. Isso. O cérebro trabalha, faz uma programação de como é que essa fala chega, qual o músculo que ele vai movimentar, como é que a musculatura da língua vai se comportar, como é que o lábio vai se mexer, enfim, para conseguir fazer, encadear os sons de forma que eles sejam compreensíveis. Certo. E a apraxia é um problema neste processo. Então, a gente tem crianças do espectro que têm apraxia? Sim, é uma comorbidade. Não são todas as crianças do espectro que têm e nem todas as crianças apráxicas têm autismo. Esse é um diagnóstico que se confunde muito. Por quê? As crianças com apraxia também olham pouco. Também são crianças agitadas, que é o que a gente vê no espectro. Só que a diferença importante é na comunicação.
Na intenção comunicativa. Exatamente. Então, as crianças que têm só apraxia, apesar de agitadas e de olharem pouco, você consegue perceber a necessidade de se comunicar e as formas compensatórias com que elas fazem isso, apesar da dificuldade da fala. Elas têm comunicação social, elas tentam uma interação social, diferente das crianças com autismo que têm dificuldade nessa interação, nessa troca comunicativa. Exatamente. Né? Em precisar do outro, em querer compartilhar com o outro coisas. Exatamente. Então essa é a diferença importante, é isso que a gente tem que observar nas crianças. Agora, tem crianças com autismo que, por mais que a gente tente desenvolver essa questão da comunicação e a gente perceba que isso está acontecendo, ainda assim, quando começa a produção dos sons, eles são muito ruins. Então, aí a gente pode pensar numa questão prática. Entendi. Então, assim, são coisas que podem acontecer juntas, mas que não acontecem sempre juntas. Então, a gente pode ter crianças que são só apráxicas e autistas que também são apráxicos. O que mais a gente pode observar nessas crianças? Em alguns casos, a gente tem uma dificuldade na alimentação. Então, assim, são crianças que não são muito habilidosas aqui na parte motora oral. Então, às vezes a gente vê dificuldade para mastigar. São crianças que nem sempre conseguem conter a saliva, que podem babar, que quando comem se sujam demais, a língua aparece, a comida aparece. Então, basicamente, é uma dificuldade da informação que o cérebro passa para essa musculatura e para essas funções orais. Exatamente. Ele se bagunça um pouco no uso desses recursos, desse motor envolvendo oralidade. Exatamente. Ok. E é diferente da criança que começa a falar e fala errado, que vai passar por um percurso que vai evoluindo. Essas crianças não. Mesmo com auxílio, tem muito mais dificuldade de desenvolver os sons da fala. Diferente daquela criança que ainda é inexperiente, mas que você ali dando um empurrãozinho aprende rápido, generaliza os conceitos. Não, essas crianças em geral a gente precisa trabalhar muito mais especificamente com os sons para que o cérebro consiga aprender esses sons de uma forma mais consistente e que ela consiga um som de cada vez. Então, em como processar esses sons, Exatamente. Né? Entendi. Então, tem tratamento, dá para fazer terapia fonoaudiológica. Sim. É importante levar num profissional especializado. E também é importante levar a criança num especialista de desenvolvimento infantil para diferenciar apraxia, de desordem de linguagem, de transtorno do espectro autista, porque são coisas diferentes, mas que podem ter alguns pontos em comum. E é importante tratar da forma certa para a criança se desenvolver num todo, né, de uma maneira geral, em todo o potencial que ela tem. Exatamente. Na verdade, eu acho que assim, hoje todo mundo fala muito de apraxia e isso tá uma coisa que tá meio que generalizando todos os casos. Então, todo mundo é apráxico. Porque geralmente os pais têm uma dificuldade em aceitar o diagnóstico do espectro do autismo. Então, é melhor aceitar uma apraxia, é melhor aceitar um transtorno de linguagem do que o espectro. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode deixar de estimular da forma certa e essa criança, depois de alguns anos, ter um prejuízo porque não foi organizado da maneira que deveria. Sim, e a apraxia é um transtorno complexo da fala. Então, assim, parece que é muito mais vantajoso ter apraxia do que espectro, mas não. Mas é tão grave quanto, porque é um impedidor importante da fala. Então, mas é que a gente ainda tem um preconceito com o tema, né, com o nome autismo, ainda causa um susto nos pais. Mas eu achei importante esse vídeo pra gente diferenciar e também para tirar o estigma um pouco do espectro do autismo. Acho que a gente precisa aceitar melhor que isso acontece em cada 68 crianças. E que só um especialista pode diferenciar e tratar as duas coisas se for necessário, né? Sim. Então, muito bem, fica com a gente, se inscreve no canal para receber links de vídeos quando postarmos, que nós postamos toda semana links aqui no nosso canal. E dá um joinha se você gostou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!
Oi pessoal, recebo vários comentários e perguntas aqui sobre restrição alimentar. Ana, eu sei que a fono tem um papel importante na alimentação das crianças, principalmente das crianças com dificuldade para se alimentar adequadamente, para variar os alimentos. Você pode ajudar um pouco a gente a falar um pouco sobre isso hoje? Vamos lá! Então, a gente assim, né, tem recebido muitas crianças com problemas alimentares, principalmente as crianças do espectro autista, que tem ali um problema que não... Antigamente se acreditava que era relacionado à mastigação, à deglutição, mas hoje a gente sabe que é muito além disso. Tem vários fatores envolvidos nesse problema alimentar, né? Claro que a mastigação, a deglutição pode estar associado a esse problema, mas o que a gente mais vê em relação às crianças do espectro é que é um problema sensorial. O que isso quer dizer? Isso está relacionado com a tolerância da sensação do alimento na boca. Isso varia muito de uma criança para outra. Então, o que acontece assim, a gente tem crianças que amam crocância, só comem o que é muito crocante. Seco, que faz... tem crianças que só comem pastoso, comida molhada. Tem crianças que... Então, esses que gostam de pastoso não comem nada sólido. Então, em função disso, não mastigam. Aí a gente não sabe se eles querem pastoso porque engole inteiro e aí diminui o tempo desse alimento na boca. Eles fazem isso justamente para engolir rápido e ter menos tempo, porque aquilo é tão aflitivo e tão ruim que eles querem engolir inteiro, então por isso não comem o sólido. Ou se realmente a sensação do sólido é ruim na boca, enfim, tem 1000 possibilidades. Você tem exemplos aí na sua casa de criança que tenham esse tipo de restrição? Qual é o tipo da sua criança? Como isso é com o seu filho? Conta pra gente nos comentários. Os comentários ajudam muito a gente a nortear a nossa escolha de temas de vídeo, né, Ana? Sim, com certeza. É super importante, porque uma criança é diferente da outra e é legal, a gente vai tendo exemplos, vai enriquecendo os nossos vídeos também. E aí, o que a gente vê é que, assim, para essas crianças é muito importante que o estímulo seja constante, quer dizer, não deixar a peteca cair. Não desistir. Não desistir, porque é muito frequente a gente ter queixas do tipo, olha, ele comia tudo, daí uma vez começou a não aceitar tal alimento e aí eu deixei de dar uma semana e aí nunca mais ele comeu. É claro, porque se a gente pensar que isso é uma questão sensorial, a hora que você tira esse estímulo e deixa de oferecer, isso fica ainda mais intenso quando volta a ser apresentado. Então, uma coisa que a criança tolerava e deixa de ser estimulada com aquilo, quando esse alimento volta, ele é muito mais desagradável. É muito mais intensa, né? Exatamente. Claro que a gente não está dizendo para forçar as crianças a aguentar certos estímulos que são aversivos para elas. A gente está dizendo para oferecer, manter perto, porque algumas crianças não toleram nem que esteja na mesa. Sim, elas nem cheiram. Nem olhar para. Elas têm problema só de encostar, né? Então oferecer, deixar perto, incentivar a criança, só colocar um pouquinho na boca, só encostar. Depois, então eu sempre faço passo a passo de aproximações sucessivas. Então, deixa na mesa por alguns dias, depois deixa mais perto da criança, depois pede para a criança encostar, depois pede para a criança pegar, cheirar, amassar, descascar, depois pede para ela encostar no lábio, depois encostar na língua, colocar um pedacinho na boca, isso ao longo de semanas, acostumando a criança a esses estímulos. Mas isso é muito difícil, porque os pais ou tiram totalmente da vida da criança, porque é tão aversivo e é difícil ver a criança com uma rejeição, com uma sensação de sofrimento, então ou a gente tira da vida da criança, ou a gente quer que ela coma de uma vez. Hoje ela vai ter que comer isso, e já coloca de uma vez na boca. Daí fica muito aversivo, né? Por mais que ela coma aquele dia, porque você tá obrigando, nunca mais ela vai querer ver. E aí a gente também tem um papel de... a criança precisa confiar na gente. Então a melhor estratégia é aproximações sucessivas, assim ela vai se habituando ao estímulo. Exatamente. E eu acho que assim, a dica importante é ser perseverante.
não desistir. Perfeito. Porque realmente, no dia a dia, o que a gente faz? A gente vai no que é mais fácil. Então a criança aceita tal alimento, é naquele alimento que você vai, porque aí você garante que ela comeu. E a gente sabe quanto que é importante essa questão, né? De a gente você vê as crianças com a barriguinha cheia, dá um alívio. Mas não pode desistir, tem que ser perseverante e não pensar só no mais fácil, mas sempre pensar em oferecer coisas novas, novas possibilidades, não deixar a peteca cair. Muito bom, gostei muito desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, dá um like pra gente saber e se inscreve no canal pra receber os vídeos que vamos postando toda semana, tá bom? Mais vídeos, agora vamos falar um pouquinho sobre apraxia, sobre desenvolvimento, atraso de linguagem, sobre autismo. Fica com a gente. Um beijo, Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Oi pessoal, estamos de volta com a Ana Lúcia Cozonara, fono da equipe Singular, e hoje nós vamos falar sobre o papel dos adultos, como os adultos podem estimular, incentivar e ampliar o repertório de comunicação das crianças desde que elas são pequenininhas. No vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, nós falamos um pouco sobre como a fala, a aquisição da fala se desenvolve nas crianças. E agora, nós vamos falar em como os adultos podem ajudar. Então, Ana. Então, no vídeo anterior a gente já conversou um pouco do quanto é importante a troca. Porque se a gente está pensando em comunicação, a gente tem que pensar em troca entre duas pessoas. Comunicação nunca acontece uma pessoa sozinha. Então, neste contexto, a gente já falou um pouco lá no outro vídeo, que é importante o adulto responder às primeiras iniciativas da criança para ser um reforçador desse processo. Por quê? Quando a criança começa esse processo, é como se fosse um treino motor da fala. Então, é fisiológico. O organismo da criança, ou o cérebro da criança, está tentando aprender a falar. E emite alguns sons. Quem vai orientando e ajudando nesse processo é quem tem habilidade de comunicação. Então, quando a criança está lá fazendo sonzinhos e tal, se o adulto está perto e fala, você está falando, conversa com a mamãe. E aí a criança presta atenção, ouve e continua fazendo sonzinho. A mãe faz uma expressão de quem está feliz. E a criança percebe também essa expressão, entende que está sendo algo positivo e responde mais, enfim. O adulto está ali participando do processo ativamente e a criança sendo capaz de identificar isso como comunicação e dar continuidade a isso. Vamos dar um exemplo prático. O neném acorda, a mãe aparece. Aí ele emite alguns sons que vieram aleatoriamente, que nem eram intencionais. A mãe dá um retorno, dá um feedback para ele, dá atenção para esse comportamento. Isso. A criança percebe que aquilo fez um efeito, testa de novo, emite de novo, e aí tem retorno de novo. E já isso é uma forma, um ensaio de como funciona a comunicação, porque eu tô falando, você me escuta. Sim. E a gente vai trocando, é o que a gente chama de troca de turnos, que Sim. é super importante na comunicação. Então esse é o primeiro ensaio da troca de turnos. Um fica em silêncio, o outro responde, e aí quando o outro para, é a sua vez, então isso já é um ensaio disso. Legal. E aí, como a gente falou no vídeo anterior, aquele mamamá vira mamãe, e aí o quanto que o adulto é importante nessa aquisição de novas palavras. Por quê? Se a criança está adquirindo esse vocabulário, essa capacidade de dar nome para as coisas, o quanto que o adulto falar com ela, nomear as coisas do dia a dia, na hora do banho, nós vamos lavar a barriguinha, agora vamos lavar o pezinho, ela junta a sensação de estar sendo massageada naquele lugar, com a palavra,
com a água, tudo ao mesmo tempo, quanto que isso vai formando no cérebro conceitos que são importantes para ela conseguir nomear as palavras. Isso, porque neste momento, quando a gente ativa áreas sensoriais junto com o auditivo, você usa várias áreas do cérebro para uma mesma informação. Isso aumenta a probabilidade do cérebro reconhecer esse estímulo numa próxima vez e de usar novamente. Então, por isso, associar na hora do banho. A hora do banho é um bom momento, né, de fazer isso. Muito legal. Lava a barriguinha, pega a mão da criança, pede para lavar. E os pais falarem com a criança. Porque o dia a dia é tão operacional, a gente sabe, eu sempre falo isso nos vídeos. É tão corrido, a gente quer trocar, vai no limpar no piloto automático. Mas isso é tão rico, é muito, muito bom, tão bom quanto, de repente, levar uma terapia. Então, às vezes, a mãe faz com pressa para levar para a sessão de terapia. Mas se ela tivesse feito isso antes da sessão, potencializaria os ganhos da terapia, né? Sem dúvida. E é algo que não precisa parar um tempo para fazer, já faz parte da rotina. E eu acho que assim, nesse momento é importante a gente lembrar que a gente também tem crianças que são pouco responsivas. Sim. Né? Então, esse é um parênteses, né? A gente tem as crianças, por exemplo, que são as crianças que a gente atende, que são do espectro. Autismo. Do autismo. Vê nessas crianças uma tendência a serem pouco responsivas. Então, o que acontece? Poucos responsivas é quando parece que elas ignoram um pouco o que a gente está falando, que não estão participando dessa troca. Né? Exatamente. Então, o que acontece? As famílias aprendem, né? Mãe e pai aprendem a ser mãe e pai com as crianças. Se você tem uma criança que não responde muito, as pesquisas mostram isso. A tendência da mãe continuar falando, conversando com essa criança, vai diminuindo no decorrer do tempo. Porque então, desanima, né? Exatamente. Não ter troca. E o cérebro trabalha com recompensa. Verdade. É isso que a gente faz nas nossas terapias. Se Verdade. não tem essa recompensa do bebê, a mãe também vai deixando de falar. Sabe que uma vez, né, eu conversei com a mãe de um paciente que ela tem gêmeos. Um menino e uma menina. O menino tem autismo e a menina não tem autismo. E eu estava falando justamente sobre isso, sobre conversar com a criança, sobre o quanto a gente desanima quando não tem um retorno de alguém. Imagina, é igual marido, né? A gente fala, e ele não dá retorno, a gente desanima um pouco. Então ela falou que ela se pegou dando banho nos dois e com a menina super conversando, falando sobre as partes do corpo, brincando na banheirinha, brincando com os bichinhos, fazendo o som dos animais. E com o menino, ela percebeu que ela dava o banho muda. Limpava, trocava e pronto. Então isso é um fato, isso acontece mesmo, é sem querer. Com certeza. Então assim, dica importante, né? Falar o máximo possível, mesmo que a criança seja pouco responsiva. Óbvio que se tiver o diagnóstico, vai ter toda uma orientação em função disso. Mas assim, falar sempre. E falar pouco, né? Então falar a mão, a barriga, 2 ou 3 palavrinhas, ao invés de falar, ei, vamos lá, estamos brincando de banho, vamos lavar a barriga. E cadê o barrigão da mamãe? Cadê o barrigão do menininho? Que a criança não associa todos esses estímulos de uma vez. A dica é sempre pensar num nível acima. Se a criança falar já palavrinhas, você pensa em falar o verbo e mais uma palavrinha. Se a criança, por exemplo, se a criança já fala as partes do corpo, você pode estimular que ela fale lavar a barriga, mexer o pé, enfim, já ir associando os verbos com os substantivos que ela já sabe. E assim por diante. É sempre uma forma de estar num nível acima. Maravilha, Ana. A gente vai falar no próximo vídeo sobre o uso dos eletrônicos. O que o eletrônico influencia nesse processo de aquisição de linguagem? Muita gente me pergunta, será que ele tem atraso porque ficava muito tempo na televisão nos eletrônicos? Será que alguns jogos ou algumas atividades podem ajudar dentro desses aplicativos eletrônicos? Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre a influência dos eletrônicos no desenvolvimento da linguagem. Se você gostou do vídeo, dá um like, porque isso é importante para a gente saber o que continuar fazendo, o que continuar dizendo a vocês. E eu vou deixar o link do vídeo anterior aqui para vocês e também agora vem a parte 3. Essa é a nossa série de desenvolvimento de linguagem. Já fizemos a parte 1, o link está aqui embaixo, essa é a parte 2 e agora vamos falar da parte 3, o uso de eletrônicos, tá bom? Então fica com a gente, se inscreve no canal. Um beijo, tchau, tchau!
Oi pessoal, hoje é a parte 3 do nosso vídeo de desenvolvimento de linguagem, de como as crianças adquirem a fala desde que elas são bebezinhas. Se você perdeu os outros 2 vídeos, eu vou deixar o link dos 2 aqui. O primeiro a gente fala um pouco do desenvolvimento, como ocorre dentro do cérebro e no repertório de vida da criança. No segundo vídeo nós falamos sobre o papel dos adultos na troca comunicativa e no incentivo de linguagem. E hoje nós vamos falar sobre o uso de eletrônicos. Como isso, se é que influencia, como isso pode influenciar nesse processo de fala. Pois é, então, uma pergunta que é muito frequente meu filho não fala porque ficou muito tempo na TV, muito tempo no iPad, enfim. Até por causa das crianças que a gente costuma atender, que são as crianças do espectro autista, que tem muita fascinação por esses eletrônicos. Então é uma fixação deles e eles realmente passam muito tempo quando não orientados. Então, as famílias perguntam, ele não fala por causa disso? Na verdade, o que a gente observa hoje, né, Maíra, é que o estímulo do iPad e da TV, quando é bem selecionado, é um estímulo que não dá para dizer que é ruim. Porque se você seleciona, ele é educativo, ele é colorido, completo, enfim. Então, assim, não dá pra dizer que é um estímulo ruim. Além disso, não dá pra gente também dizer que é possível hoje viver num mundo sem essas coisas. É verdade, a gente precisa usar isso com parcimônia. O que as pesquisas mostram é que quando a criança tá no iPad ou na televisão, a interação da criança com o adulto reduz em 75%, o que é muito. É muita coisa. Quer dizer, sobra 25% da quantidade que ela faria se ela estivesse fazendo uma brincadeira criativa ou numa interação com o adulto, enfim. Isso nós estamos falando de crianças normais. Tá. Se a gente pensar nas crianças do espectro, isso é trágico, porque elas já têm uma diminuição importante da quantidade, da qualidade da comunicação, então isso reduz ainda mais. Então, por isso que é importante usar com parcimônia esses recursos. Então, assim, a gente sabe que esse é um recurso que as famílias usam, às vezes, até para ter um segundo ali de fazer uma refeição, de tomar um banho. Os pais precisam de um tempo, às vezes não sempre. E a gente sabe, viu, pessoal? A Ana solidária. Tem filha, a Ana é mãe, eu sou mãe drasta. Muita gente me pergunta se eu tenho filhos. Tenho 2 enteadas que eu ajudo a criar e que, enfim, eu uso também esses recursos. A gente não pode dizer que não usa, a gente usa de vez em quando. Mas vamos colocar aí um ponto, um parâmetro, 30 minutos, 1 hora no máximo então, ontem por dia. eu estava lendo uma pesquisa, uma pesquisa não, né? Os novos parâmetros que a Sociedade Americana de Pediatria colocou para uso de eletrônicos, que foi uma coisa muito legal, eu achei, porque a gente está vendo que é uma preocupação mundial em relação a isso. O que eles dizem o que a Sociedade Americana de Pediatria diz é que até os 2 anos não se deve expor a criança a eletrônicos. Importante, isso é muito importante, porque, pessoal, é muito mais interessante para o bebê aquele estímulo com tantos recursos visuais, sons, é muito legal. Às vezes é mais legal do que uma interação aqui, que é mais simples, que demanda mais de criatividade, de exercício dá mais cerebral. trabalho. Então a criança acaba preferindo, gostando mais de ficar em eletrônicos do que ficar com um contato 1 a 1. Então, evitar até os 2 anos de idade, evitar a nível 0. É a melhor escolha neste momento, é o que as pesquisas mostram neste momento que é a melhor escolha a se fazer, né? Sim. 2 a 5 anos, 1 hora de exposição por dia. E a partir dos 5 anos é possível fazer ali um combinado com a criança de quanto tempo ela pode ficar por dia. Então, se a gente está pensando em usar isso racionalmente, guarda esse momento para uma hora que você precisa jantar ou tomar um banho, enfim, algo que seja que ajude na dinâmica da família, porque se você usar neste momento e em outros momentos também, com certeza vai passar desse período aí que é o que é mais indicado para não ser um
não ser prejudicial no desenvolvimento da criança. Perfeito, Ana. Vamos fazer então outra série, outros vídeos falando como então usar esse tempo de interação com brincadeiras de uma forma útil e dar ideias para os pais, porque é muito difícil a gente no dia a dia ter ideias então de como brincar, de como fazer. Agora acaba a nossa série de desenvolvimento de linguagem, nós vamos fazer outra série só de autismo, outra série sobre um monte de coisas de linguagem, de atraso de linguagem, de praxia, apraxia no caso. E fica com a gente. Se você gostou, se inscreve no canal. É importante para você receber os vídeos, o link dos vídeos quando eles saem. E se gostou, dá um joinha. É bom pra gente saber o que vocês gostam mais de ouvir, que vídeos a gente pensa em fazer depois, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada. Até a próxima série. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Oi pessoal, estávamos aqui num bate-papo e resolvemos começar a gravar porque o papo estava bom e acho que é muito relevante para vocês sobre atrasos, problemas de fala. Quando é um problema que pode ser considerado comum, normal, e quando as pessoas precisam começar a se preocupar com a fala das crianças e procurar ajuda. Sobre isso que a gente vai falar, Ana Lúcia Cozonara, fono da nossa equipe, para explicar isso pra gente hoje. A criança lembra, né? Lá no primeiro vídeo, acho que a gente podia colocar o link, né? Do primeiro vídeo aqui. A gente estava falando do desenvolvimento de fala, quando que a criança começa a falar as primeiras palavrinhas e tal. E falar não é igual, óbvio, mas é parecido com andar de bicicleta. Quando você começa a andar de bicicleta, você cai, se machuca, precisa pensar para fazer as coisas e tal, e aos poucos isso vai ficando muito automático. Então é normal quando a criança começa a falar errado. Igual Cebolinha, por exemplo? Igual Cebolinha, por exemplo, mas não só o R, né, que é o Cebolinha fala os R's como se fossem L's, mas outros fonemas também. O que faz esse processo melhorar, né, o que faz a fala melhorar é justamente o desenvolvimento da habilidade motora da fala, que a criança faz falando, e aí ela fala, se escuta o que a mãe diz, e aí o cérebro faz ali uma intermediação entre esses estímulos e ela consegue, ok, tá certo, não, tá errado, tá diferente do que a minha mãe disse, enfim. A habilidade auditiva é muito importante nesse processo. Então. Tanto que uma das primeiras coisas que a gente trabalha na terapia de crianças com autismo, por exemplo, é que elas parem de ignorar o que a gente fala, né? Que elas aprendam a ouvir o que estamos falando, aprendam a associar o som com o significado. É mais ou menos isso. Não só ouvir, mas processar e dar significado para esses sons, perfeito. Né? E aí, quando faz essa mediação, ela percebe se tá certo, tá errado, e aí ela tenta motoramente de outro jeito, enfim, vai desenvolvendo esse processo, ela vai adquirindo os fonemas, até mais ou menos os 3 anos e meio, que a maioria dos fonemas tem que estar adquirido, exceto o R. E aí, por isso que muitas crianças falam que nem o Cebolinha, porque é o último fonema que é para ser adquirido e é o mais difícil e por isso é o último. Então é normal que as crianças falem errado no início do desenvolvimento de fala. Quando começa a chamar a atenção? Quando passou ali dos 4 anos e ela continua falando errado. Aí as pessoas falam, mas tem o pai também falava errado, a mãe ainda de vez em quando não fala certo R, enfim, não é normal. Com 4 anos a criança começa a ter uma exposição muito maior à escrita. Então, com 4 anos as escolas já começam esse processo de alfabetização. Não é chamado de alfabetização ainda, mas é um processo inicial. Então, se a criança não sabe falar, ela também não vai aprender
o segundo código, que é o código escrito, corretamente. Então é muito importante que aos 4 anos ela já esteja falando bem para iniciar esse aprendizado do segundo código. Senão ela pode ter problemas na alfabetização, problemas na escola, ter desgaste emocional por conta disso, ter fracasso escolar e ter uma aversão, porque ela vai ver que ela tem dificuldades, os coleguinhas fazem, e isso dá um problemão acadêmico, né, pedagógico. Por volta dos 5 anos, mais ou menos, as crianças começam a apontar e reconhecer, olha, fulaninho não sabe falar, tá falando errado, enfim. Até essa idade ainda dá pra segurar, mas depois disso as crianças já começam a apontar e aí é o tal do bullying. Enfim, melhor prevenir, né? Não só pelo bullying, pelo desgaste emocional, mas também porque ela realmente pode ter problemas na alfabetização. E qual é a dica que você pode dar pros pais? A dica desse vídeo? Então, eu acho que assim, que é importante falar corretamente com a criança. Tem muito. Mães que falam no diminutivo, que acham bonitinho ela falar errado, e aí falam errado pra criança. Eu sei, é bonitinho. Mas não pode reforçar. Então, assim, quando a criança fala errado, não repita o errado. Repete o modelo certo. Óbvio que a criança não vai ter habilidade para falar certo todas as vezes, mas o que é importante é ela ouvir a forma correta de se falar. Então a criança falou errado, não exija que ela fale corretamente nesse início do desenvolvimento, mas propicie com que ela ouça a palavra da forma como ela deve ser dita. Evitar usar tudo no diminutivo, então a casinho, cabelinho, pezinho, fala a palavra corretamente, é muito mais curta. Nenê, assim. E sem falar que nem nenê. Ok, acho que é uma dica válida. Fica a dica, se você gostou, dá um like e se inscreve no canal. Temos vários vídeos de desenvolvimento infantil, vários vídeos sobre dicas de brincadeiras, de como estimular melhor as crianças. Fica com a gente, voltaremos com a Ana num próximo vídeo para falar sobre outras questões aí do desenvolvimento infantil. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.